Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui, né, da nossa aula anterior, que foi sobre valorização do nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento, como se posicionar diante aí com os nossos clientes, né, diante do que a gente faz. Então, gente, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre cliente tóxico. O que são clientes tóxicos, né? Há um tempo atrás eu sofri muito com isso, com os clientes tóxicos que sugam da gente, né? Por a gente não ter o posicionamento, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Então, gente, esses clientes tóxicos é que a gente mesmo deixa, né, isso acontecer porque a gente não se posiciona diante do nosso trabalho, diante do que a gente faz. Então, são aqueles clientes que vivem te pedindo encomenda de última hora, que vivem te mandando mensagem tarde, que que você faça o trabalho ali para ele te pagar no dia de buscar, a gente vai falar sobre isso também, e chega na hora, naquela data marcada no busca, e aquilo ali te causa um estresse. Gente, eu vivi muito estressado durante 14 anos com isso. Eu vivi tudo isso diariamente, por uma simples questão, eu não me posicionava, eu não definia o meu modo de trabalho. Então, para que isso não aconteça, porque eu vejo muito de vocês, né, lá no grupo, né, muita gente aí falando sobre isso, por que cliente é isso, por que acontece isso, por que acontece aquilo, e N questões, né, e isso desgasta muito a gente, faz a gente desanimar do nosso trabalho, de fazer aquilo que a gente ama, né, e são peças para bebês, que a maioria aí faz, são peças para bebês que eu vejo lá, são fraldinhas. Independente, né, gente, da peça que você escolheu fazer, do trabalho que você escolheu fazer, mesmo que você que esteja aí não seja artesã, faz qualquer outro tipo de trabalho, quando a gente decide fazer o que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, a gente tem que dedicar, né? E a energia que a gente passa para aquilo vai junto para o cliente. Então, se a gente vive trabalhando estressada, cansada, decepcionada, né, frustrada, aí não vai, o cliente não vai receber uma energia boa com isso, né? Eu acredito muito nisso, nessa energia. Eu tenho certeza que isso acontece pelas respostas que eu tenho das minhas clientes. Elas me mandam mensagem falando, né, que gostou da peça, que vê o amor que eu coloco naquilo. Eu recebo mensagem, gente, das clientes falando isso. Então, por isso que eu acho muito importante a gente fazer aquilo, né, fazer aquela peça com amor, com prazer, né, sem deixar que outros clientes intoxiquem a gente mesmo e a gente passe isso para outros clientes que são aqueles clientes que a gente realmente quer trabalhar. Porque a gente pode escolher o cliente que a gente quer trabalhar. Aí você me fala assim, nossa, a Nathalie tá louca, né, gente? Que eu vou escolher meus clientes. Eu pensava isso, gente. Quando eu fiz a mentoria, que a minha mentora falou isso pra mim, eu falei assim, gente do céu, eu não posso escolher meus clientes? Como assim, né? Eu vou dispensar cliente? Eu vou perder todos os meus clientes. Gente, eu falo uma coisa pra vocês, a partir do momento que eu comecei a ter posicionamento, mudou tudo. Triplicou meus clientes, tá? Gente, é sério isso. Vocês podem não acreditar, mas se vocês colocarem em prática, vocês vão ver que os clientes de vocês vão aumentar. E o melhor, só clientes bons. Hoje eu tenho 0% de problema com clientes. Partiu tudo do momento que eu me posicionei. Então, gente, de agora vocês já sabem, né, o que são os clientes tóxicos, gente. E esses clientes, eles têm um poder tão grande, hoje eu percebo isso, de intoxicar a gente, porque a gente deixa, né? Que é tudo parte da gente mesmo, de você deixar isso acontecer, que eu me senti culpada, porque é uma coisa que eu sempre odiei na vida, sempre, gente, eu odeio ter que mandar mensagem pra pessoa cobrando. E eu falei assim, eu não quero isso mais pra minha vida. Porque era tão estranho, gente, que, por exemplo, a pessoa tá te devendo e a gente se sente mal de ter que falar com aquela pessoa. Olha pra você ver que loucura. Como se a culpa fosse, né? Como se a culpa fosse de vocês. Daquele cliente tá te devendo, você cobra e ainda se sente mal por isso.
Não. Eu falei assim, não, eu não quero isso mais. Então, o que é a primeira coisa? Eu vou dar 2 passos para vocês. Muito simples. A primeira coisa, definir seu modo de trabalho. Como você quer trabalhar? Eu defini o meu, que é, eu só trabalho hoje em dia com pagamento adiantado. E eu achava que isso era loucura, né? Eu falei assim, como uma pessoa vai me pagar antes de eu entregar o produto? Isso não existe. Eu pensava assim. Mas eu falava assim, gente, como que eu vou fazer isso então, né? Eu vou pedir. E olha, gente, que eu passava estresse mesmo pedindo, às vezes, a metade adiantada, hein? Pensa pra vocês verem que loucura isso. Às vezes a pessoa me pagava metade e eu achava que já estava garantida. Falei assim, já me pagou metade, chegando o dia de buscar. Vai buscar, né? Porque já pagou metade. Não, gente, eu já tive cliente que não buscou mercadoria mesmo pagando a metade. Tá, paguei meu material, mas e meu tempo? E minha mão de obra? Que é, né, gente? A gente que é artesã, a gente sabe o tanto que é trabalhoso até uma peça ficar pronta, né? Então, eu defini o meu modo de trabalho. Vou falar para vocês qual que é o meu. Eu abaixei um aplicativo que chama Mercado Pago. Tem um juro? Tem um juro do Mercado Pago que eles cobram, né? Nem comprei a maquininha. Mas é uma garantia, né? Uma garantia de você receber. É um conforto para a pessoa também. Você está dando um conforto para a pessoa. Não precisa de se deslocar, de vir aqui, até, né? Para me pagar e tal. Lá tem as opções, se a pessoa quiser parcelar e tal. Então, eu defini um modo de trabalho que é trabalhar com pagamento adiantado. Quando eu converso com o meu cliente, e a gente já definiu tudo, né? Gente, no começo foi muito difícil, eu custava ter coragem de fazer isso. Não é fácil mesmo, mas eu fui sem coragem mesmo, fui com medo mesmo, e graças a Deus, né? E o esforço da gente, né? Deu certinho. Então, eu defini isso, que eu trabalho com pagamento adiantado. Após eu terminar de combinar com a minha cliente, tudo direitinho, o que ela quer, definir preço e tudo, e ela não me perguntar nada, porque hoje em dia a maioria já me pergunta, gente, é incrível isso, né? Como que, igual eu tô falando, esse negócio da energia, que é muito forte. Então, as minhas clientes, a maioria hoje em dia, quando eu termino de fazer, a gente termina de combinar, elas já me perguntam qual a forma de pagamento. Se elas não me perguntam, deu uma engasgada aqui, gente. Se elas não me perguntam, eu criei uma mensagem, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo para vocês depois, falando como que é minha forma de pagamento. Então, eu já crio uma mensagem, deixo salvo ali, já copio ela e envio para o cliente, né? Falando que eu trabalho com pagamento adiantado e tal, e quais são essas formas de pagamento, e quais são as minhas formas. Eu envio um link de pagamento para a pessoa, não uso maquininha, eu simplesmente vou lá, gero o valor nesse aplicativo, copio o link, envio para a pessoa, lá ela tem a opção de pagar no cartão de crédito, no cartão de débito, de gerar boleto, de dividir, né? Então eu já mando isso para a pessoa. Então eu falo, gente, eu trabalho de tal forma, você pode pagar com cartão, você pode fazer uma transferência, depósito ou trazer o dinheiro aqui para mim. Então, são essas as opções que já vai escrito no mensagem. Gente, as pessoas só respondem assim, ok. É a primeira vez que eu mandei uma mensagem, a pessoa respondeu para mim, ok, me envia o link. Eu falei assim, Senhor, é tudo que eu queria na vida. E eu creio que é tudo que vocês querem também. Porque é uma maravilha, né, gente? Então, peguem um papel, peguem um lápis, definem conscientemente qual é a sua forma de trabalho. Natália, eu quero trabalhar metade antes, metade depois. Tudo bem. Define isso e trabalhe com seu cliente isso. Mas, gente, por exemplo, no cartão, pensa comigo, você paga um juro quando você envia, né, quando a pessoa vai te pagar no cartão. Então, se você decide, a pessoa pode te pagar no cartão, metade antes e metade depois, você vai pagar juro 2 vezes, né? Se for no dinheiro, tá, você não vai pagar nada. Mas se a pessoa não buscar depois, se acontecer alguma coisa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E isso foi um dos motivos que me levou também a decidir com pagamento adiantado. Porque eu posso pagar
a metade, ou se você definir também, não, tá ali eu trabalho para receber tudo depois, que eu trabalhava assim também. E que acontecia muitas vezes, a pessoa não buscava. Por quê? Gente, se a pessoa pode estar lá com a boa intenção de te pagar, né? Isso não é uma questão de você desconfiar da pessoa. Porque eu tive esse questionamento quando eu comecei a trabalhar, assim, de clientes que já trabalhavam comigo, assim, me pagavam direitinho. Então, falava assim comigo, ah, Natália, mas eu sempre trabalhei, você sempre trabalhou assim pra mim, né? Você fazia a peça, eu te pagava um dia de buscar. Aí eu respirei fundo, falei assim, agora é hora de eu ter coragem, porque é um cliente antigo, é um cliente que me paga direito. E eu vou ter que trabalhar assim para ele também, porque eu não posso fazer assim para uma pessoa, fazer assado para outra. Então, se você decidir que é esse modo de trabalho, tem que ser para todo mundo, né, gente? É muito importante isso. Você ser coerente com, né, sempre. E então essa cliente minha me perguntou isso e eu falei assim, não, mas agora eu trabalho é assim, e, né? Pra ela, que já era uma cliente antiga, então eu expliquei direitinho e simplesmente ela decidiu por vir aqui trazer o dinheiro pra mim. E ela veio aqui, trouxe, continuo fazendo as coisas pra ela. Ela me indica para as outras pessoas. E, gente, a maioria dos meus clientes hoje, elas voltam, elas compram, clientes que são mães compram, depois compram para dar de presente, indicam para outras mães. Então, gente, não tenham medo, tá? De se posicionar. Então, vocês, então, a primeira parte é essa, né? Definir o seu modo de trabalho. É a partir dessa definição você começar a se posicionar diante disso. Não abrir mão para, né, para ninguém, porque, igual eu falei, você tem que trabalhar da mesma forma para todas as pessoas. Então, você definiu o seu modo de trabalho, se posicione. Gente, é muito simples. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Vocês não vão perder clientes por causa disso. Eu tenho certeza absoluta. Eu sou, como diz, a prova viva disso. Eu não perdi clientes por causa disso. Hoje eu trabalho 100% tranquila. Todas as minhas encomendas que estão ali já estão pagas. Todas já estão pagas. As que não estão, né? Então eu não considero como encomenda. Porque se não pagou, não está encomendado. Então o cliente já é ciente disso. Ontem mesmo uma me perguntou quantos dias para entrega. Então eu peço pelo menos 15 dias. Eu dou os dias, a pessoa conforme a minha agenda tá, né? Então, esses dias eu tô pedindo 15 dias. Então, eu falei com ela, eu tô pedindo 15 dias e tal. Aí ela já me perguntou, porque eu já havia falado com ela sobre o pagamento. Ela falou assim, são 15 dias após a data do pagamento ou após o dia que eu combinei com você e tal. Eu falei assim, não, são 15 dias após a confirmação do pagamento. Então, ela já me pagou, já está confirmado, então, de ontem a 15 dias que está contando para a entrega dela. Gente, e é muito bom trabalhar desse jeito. Eu já desisti tantas vezes de fazer o que eu faço, de fazer o que eu amo, por causa de estresse com o cliente. Eu lembro direitinho, o último dia que eu sofri estresse com uma cliente, que ela me encomendou. Gente, olha para você ver como que é a questão da gente. Essa cliente que aconteceu isso, ela já havia me encomendado uma vez, pagou direitinho. Depois me encomendou de novo, já me enrolou. Já demorou assim. E olha, gente, ela queria essa encomenda para ontem. Que a maioria, acho que a maioria dos clientes tóxicos quer com pressa, te encomenda de última hora e tal. E ela me encomendou, queria para ontem. Eu corri, eu fiz, eu me estressei, porque quando a gente estressa, quando você está fazendo uma mercadoria correndo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, é máquina que começa a dar problema, é quebrar a linha, é quebrar a agulha, acontece alguma coisa, o seu filho dispara de chamar. Então é isso que eu falo, a sua energia trabalhando envolve muitas outras coisas. Reparem isso, se vocês não repararem, podem se lembrar que em algum momento que vocês estavam trabalhando estressados, que vocês estavam trabalhando pressionadas, alguma coisa começou a dar errado. Gente, as máquinas sentem, é incrível, né? Após que vocês já repararam isso, porque as minhas, sinceramente, o dia que eu fazia, né, que eu não faço mais, essas encomendas correndo, tal, alguma coisa começava dar pepino aqui, como a gente diz aqui na minha cidade.
Começava da pepina aqui, gente. Já estragou peça, chegando a hora de eu entregar para cliente, eu fazendo aqui trem correndo, e já estragou peça. Não, gente do céu. Aí eu falei assim, nunca mais eu quero trabalhar desse jeito. E aconteceu isso com essa cliente. Ela me pressionou, eu aceitei, peguei, fiz, começou a dar errado, e eu desmanchei e fiz de novo. Entreguei não, né? Ficou pronto à noite, até na hora que ela queria, que era, né, o horário que ela tinha me pedido para entregar. Corri e fiz. Mandei mensagem para ela. Ela buscou? Gente, ela não buscou. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas. Gente, passaram-se 5 meses. Não lembro se foi 5 ou 6 meses. Juro, eu lembro que era para uma toalhinha e uma necessaire em janeiro, que ela queria, porque a criança dela ia para a escolinha em fevereiro, e ela queria essa coisa e já era, tipo assim, um dia antes da escola. E ela queria levar no primeiro dia. Aí eu fiz esse negócio, falei assim, não, tá, vou fazer pra você. Gente, deu meio do ano, foi o ano passado isso. Deu junho e nada, e isso eu mandava mensagem. Eu falava, ela falava uma coisa, ela falava outra, e cada dia uma coisa. E isso, gente, morava no mesmo bairro que eu. Sempre, né, tava por perto. E inventava desculpa, que não tinha tempo de passar aqui, ai, que tá corrido. Essas coisas que vocês sabem, né, que os clientes falam. Então, eu lembro que no dia, eu falei assim, hoje eu vou pegar isso aqui. E aí eu mandei mensagem pra ela falou assim, não, amanhã eu vou pegar. E eu falei assim, não, eu vou levar aí na sua casa. Então, eu decidi isso, eu peguei, eu levei lá. E ela, eu lembro, ela tava na casa da mãe dela, que é bem pertinho aqui, sabe, da minha casa. E eu fui lá e levei e ela me pagou. Mas, gente, foi muito estresse pra isso, muito. Eu fiquei assim, porque igual eu tô falando, eu odeio cobrar. Então, pra mim ir lá na casa dela fazer isso, gente do céu, eu acho que achei que eu ia sentir um troço. Aí foi o último dia, foi a gota d'água pra mim. Eu falei assim, nunca mais vai acontecer isso comigo. Nunca mais eu vou deixar nenhum cliente fazer isso comigo, né? Tem gente que aceita, tem gente que aceita. E tá tudo bem. Tem gente que não importa de ir lá, né? Por isso que eu falo que é importante você definir o seu modo de trabalho. Esse é o meu porque eu não gosto disso. Tem gente que fala, nossa, eu não tô nem aí, eu vou lá, eu cobro, eu recebo. Tá tudo bem, gente. Por isso que eu falo que é importante você definir o seu modo de trabalho. Eu não gosto. Eu acho que, pelo que eu vejo de vocês, né, da maioria comentando, sempre, né, dos grupos que eu participo de artesãs, também não gostam de trabalhar assim. Eu realmente acho muito desgastante. Então, eu defini isso, a partir desse dia eu falei, se não vai ter mais isso, e a partir desse dia não teve mais isso. Não teve, não tem. Tem um ano, mais ou menos, que eu estou trabalhando nesse modelo de trabalho e aconselho vocês a fazerem isso se for o que vocês acharem melhor, né? Então, sobre posicionamento, gente, hoje, né, o nosso assunto é esse, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se posicione diante, igual eu falei, pega e decide conscientemente o seu modo de trabalho. Eu quero trabalhar para receber depois? Tudo bem. Eu quero trabalhar para receber antes? Tudo bem. Defina, se posicione e seja feliz, né? Mas é isso, gente. Não é muita coisa. É só uma questão de se organizar, se posicionar e passar isso para o seu cliente, né? Porque, gente, para mim não dava, sinceramente. Eu cansei disso e decidi assim e espero que vocês assim, porque às vezes, gente, antes, né, da gente ouvir isso que eu tô falando aqui para vocês, a gente não enxergava. Eu não enxergava isso. Eu não enxergava que eu estava sofrendo, né, no meu trabalho, no que eu fazia, e eu desisti disso. Eu não queria também. Eu queria trabalhar no que eu amo, mas trabalhar feliz, né? Me realizando no que eu faço. E é o que acontece hoje. Sou muito realizada, muito mesmo. Eu amo, como diz, cada dia mais, eu gosto mais do que eu faço, né? E antes, cada dia que passava, mais eu tinha vontade de desistir.
Então, hoje eu gosto muito, graças a Deus, trabalho feliz, tudo. E é isso, gente, que eu tinha que falar pra vocês, tá? Então, agora eu vou abrir lá o grupo pra vocês tirarem dúvida, falar o que acharam, se vocês também viam, agora vejam isso, né? Que vocês trabalham nessa situação, mas não enxergavam, porque era o que acontecia comigo. Eu trabalhava nessa situação de sofrimento, porque eu acho que é uma situação de sofrimento, não preciso disso, não precisa ser sofrido para a gente ter a valorização do nosso trabalho, para a gente ter o nosso dinheiro, né? E, e é isso, tá? Beijo. E qualquer dúvida podem me perguntar lá, vou estar lá agora à disposição de vocês, tá bom? Beijo e até amanhã.